Com a palavra agora, a deputada Janaína Pascoal, do PSL. A senhora tem 10 minutos, é o tempo regimental para a senhora falar. Muito obrigada, cumprimento todo o pessoal da Rede Alesp, os vários colegas que estão inscritos para participar dessa tribuna virtual hoje, é sempre mais animado quando tem muitos colegas participando. Eu queria conversar um pouquinho sobre o julgamento do Tribunal de Justiça, que declarou inconstitucional a Lei 17.137/19, que foi aquela lei, né, pela qual eu muito lutei, e tive o apoio da esmagadora maioria dos colegas desta casa, aos quais eu novamente agradeço. E eu queria comentar sobre esse julgamento em que o Tribunal de Justiça declarou a lei inconstitucional. Eu já fiz aqui, né, críticas contundentes ao deputado desta casa, deputado Campos Machado, que, ao questionar uma lei aprovada pela casa, sancionada pelo governador, conseguiu, né, a proeza de reduzir as competências, o poder, né, desta casa e de cada um dos deputados. Mas, neste momento, eu não vou falar, né, sobre esse papel, que eu vejo como um papel de reducionismo da casa, de um deputado, né, que, infelizmente, faz parte da casa e atuou contra ela. Eu quero falar dos fundamentos do acordo. Talvez não consiga esgotar, né, as críticas que farei a esse julgamento, críticas de natureza técnico-jurídica, quero deixar claro. Reitero aqui o meu respeito ao Tribunal de Justiça, a todos os desembargadores que o compõem, mas entendo que é um direito-dever, né, de todo cidadão questionar as decisões de um tribunal, e o Tribunal de Justiça é um dos poderes, né, no Estado de São Paulo, então, como qualquer outro poder, está sujeito a críticas e questionamentos. Então, vamos lá. Ao declarar a lei inconstitucional, o órgão especial do Tribunal de Justiça afirmou de maneira muito categórica que não fazia uma análise substancial da lei, ou seja, que não avaliava o mérito da lei, mas que fazia uma análise meramente formal. Ou seja, o que isso significa? O tribunal disse que a lei não seria inconstitucional no mérito, que ela não agrediria nenhum conceito da Constituição Federal ou da Constituição Estadual, mas que, na forma, a lei seria inconstitucional. Qual foi o argumento central neste acordo? O argumento central foi que os estados, só teriam poder para legislar em assuntos específicos daquele estado, né? Assuntos que digam respeito apenas àquela população, e que a União é que teria competência para legislar no âmbito geral. Na sequência, o tribunal diz o seguinte: existe uma lei geral da saúde, né, uma lei federal que regula todo o sistema de saúde, e por isso o Estado de São Paulo não poderia fazer uma lei garantindo à mulher, à parturiente, à gestante, o direito de participar da decisão com relação à sua via de parto, e nem poderia fazer uma legislação garantindo a esta mulher o direito a ter anestesia no parto normal. Isso foi o que o tribunal falou. Não é que a lei é boa ou ruim, é que, como a União legisla sobre o sistema de saúde, o Estado de São Paulo não pode falar sobre questões gerais, ele teria que falar apenas sobre questões exclusivas do Estado de São Paulo. Eu, junto com a assessoria, nós fizemos um levantamento dos julgados anteriores do próprio Tribunal de Justiça em ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações estas arguidas contra leis estaduais promulgadas, aprovadas, votadas nesta casa. Eu encontrei precedentes que vão no sentido flagrantemente contrário ao que foi disposado para derrubar a lei que garante às mulheres em São Paulo
participar da escolha da sua via de parto, né? Fazer, por exemplo, que elas possam, as mulheres que dependem do SUS, que elas possam opor, né, lá no hospital, quando são obrigadas a ficar horas sofrendo sem anestesia para fazer um parto normal, contra a sua vontade, que elas possam dizer, não, tem uma lei que me garante fazer cesariana. Eu encontrei vários precedentes mostrando que o Tribunal de Justiça já reconheceu a esta Assembleia Legislativa, já reconheceu aos deputados estaduais o direito de legislar de forma concorrente, né, com a União sobre matérias, né, gerais também, e não só questões muito específicas ao Estado de São Paulo. E eu vou dar alguns exemplos. Foi votada uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi interposta pelo Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo, contra a Lei 16.796, de 14 de julho de 2018, que determina a todos os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo que disponibilizem copos descartáveis de cor predominantemente azul, com a inscrição zero açúcar bem visível, para utilização em máquinas de refrigerantes. Vejam, da mesma maneira que a lei, né, que dava direito à mulher escolher a via de parto e a anestesia, se aplicava aos partos realizados no Estado de São Paulo, esta lei aqui obrigou os estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo a fornecerem bebidas sem açúcar em copos azuis, tá? O que esta lei que exige copos azuis tem de específico com São Paulo? Nada, né? Mas é uma lei para vigorar em São Paulo, como a lei do parto, que acabou ficando conhecida como lei da cesárea, também. Quando esse sindicato dos restaurantes alegou a suposta inconstitucionalidade da lei dos copinhos azuis, disse justamente que tinha uma lei federal geral, que é o Código do Consumidor, e que a Assembleia teria invadido essa competência. Vejam os senhores o que disse o mesmo Tribunal de Justiça, que derrubou o direito das mulheres se manifestarem sobre sua via de parto, em 2018, decidiu o seguinte: competência legislativa do Estado, competência concorrente para legislar sobre consumo, Estado que apenas especificou a legislação federal, que já garante aos consumidores o direito à vida, à saúde e à segurança, e também à informação. Citou aqui, inclusive, precedentes do Supremo Tribunal Federal, garantindo a esta Assembleia competência concorrente, né? A bem da verdade, não é o Tribunal de Justiça que garante, é a Constituição Federal, que é clara. Porque se assim não fosse, para que o contribuinte gasta R$1 bilhão para manter essa Assembleia aberta por ano? Então, esse é o primeiro precedente. Segundo precedente, a APAS, Associação Paulista de Supermercados, entrou com uma ação também alegando a inconstitucionalidade, tá? Vou ler para os senhores para verem que eu não estou inventando nada, e todos os acordos ficam disponíveis para quem quiser conferir. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar que esta Assembleia teria invadido competência federal ao criar a Lei 16.674/18, que torna obrigatório em todos os supermercados e congêneres a adaptação de 5% dos carrinhos de compras às crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. O que alegou a APAS, essa Associação de Supermercados? Que era uma lei que invadia a competência federal, que já tem Código do Consumidor, que é uma lei que não é específica para São Paulo, né? Que ela trata genericamente dos carrinhos de supermercado. Pois bem, vejam os senhores o que decidiu o Tribunal de Justiça. Competência concorrente, inocorrência de afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme prevê o disposto no artigo 24, inciso 14 da Constituição Federal, que é o que eu venho citando.
compete à União, aos estados e ao Distrito Federal concorrentemente. Essa é a palavra-chave. Estabelecer normas sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Mais adiante, o tribunal... Para concluir, deputada? Pois não. Para concluir, deputada, sim. Tá, eu vou já pedir minha reinscrição, porque eu preciso terminar de analisar esses precedentes para mostrar que houve sim uma escolha ideológica ao derrubar a lei que dá direito às mulheres a escolher sua via de parto. Mas eu já peço a minha reinscrição.